nós tivemos esta última sessão debates acalorados lá na Câmara Municipal, né, de vereadores, com inclusive a participação de pessoas, né, no plenário da Câmara, usando a tribuna da Câmara, que não são vereadores. E, em certo momento, gerou aí um clima bastante pesado e tenso de discussões quanto à fala empreendida pela vereadora Mônica na gestão anterior sobre o tema Micarim. A vereadora Mônica bateu forte na ideia de que a transferência da Micarim, que tradicionalmente ocorre nos meses de abril, final de abril, maio, aqui no município de Laranjeiras, há anos e anos e anos, a mudança para os meses de setembro, ela não só afeta, descaracteriza toda uma tradição secular, praticamente, né, da festa de Micarim, da Micarim aqui em Laranjeiras, mas ela também atinge um outro momento importante do município de Laranjeiras, que é o mês do Doloroso, que há mais de 145 anos ocorre no município de Laranjeiras e é o único município do Brasil, segundo o nosso historiador Zé Carlos, que estava lá também emprestando a sua fala, a sua inteligência, o seu estudo para que fosse levado ao conhecimento não só dos vereadores, mas de toda a comunidade laranjeirense, faz de Laranjeiras um diferencial. E aí, neste caso em particular, o mês de Doloroso, que ocorre na igreja sagrada, na igreja do Bonfim, sempre começando às 16 horas, e tem toda uma legião de laranjeirenses que participam ao longo de décadas, né, e vem se renovando ano após ano. Ele não se finda e não termina apenas naquele momento da realização do evento, mas existe toda uma áurea do mês de setembro com relação a essas comemorações. Além da comemoração única no Brasil do mês do Doloroso, aqui em Laranjeiras, nós temos também, neste mês de setembro, a questão das festividades do Nagô, não é? De religiões afrodescendentes, que também tem uma tradição muito marcante no mês de setembro. E isso tudo vai de encontro, né? Contraria a participação de um momento de festividade. Os defensores da realização da festa do Micarim, ao contrário, vão numa linha diferente. Vão dizer que o tempo, obviamente, as coisas mudam, né? O passado tempo nos exige novas posições, sem querer ferir a tradição das festas religiosas. Mas como ocorre no período da noite, nada mais salutar do que ir para o Doloroso à tarde e à noite participar aí do momento festivo. Há uma discussão também de que a Micarim, tradicionalmente, como ocorria, e não apenas em termos de espaço-tempo, né, abril, maio, mas também, tradicionalmente, ocorria aí no sábado e no domingo. E a administração do prefeito Juca, e nisso, acho que a administração, pela terceira administração, né, ele recupera essa ideia da participação, da existência do Micarim, mas também impõe determinados traços comuns à sua administração, que é o grande volume de contratação de shows artísticos com cachês milionários, né? E que, de certa forma, para uma determinada corrente, distorce
a grande, digamos assim, a grande ideia do Micareme. Ou seja, o principal elemento a ser contemplado durante a Micareme são os blocos, né? A ideia de que os blocos se esforçaram para sair, aquela coisa toda, aquela nostalgia. Esta corrente, então, aponta ainda de que no entorno da Micareme, com a apresentação de bandas fortíssimas, né, de caráter midiático, e que com a conotação que não guarda nenhuma relação com a festividade da Micareme, ela contribui fortemente para a descaracterização do evento em si, do modo que Laranjeira sempre foi conhecido. Então, há opiniões de um lado favoráveis e há opinião de outro. O fato é que alguns dirigentes de blocos se sentiram ofendidos com a fala da vereadora Mônica, no sentido de que apontaram de que tiveram aí agressões de cunho pessoal, e a vereadora, a representante do bloco Botafogo, a Deninha, que tem aí um jeito muito forte na fala, né, que é muito sincera, muito guerreira, quando abraça uma causa, ela modificou praticamente a história do Botafogo, e a gente tem que render homenagem ao esforço que Deninha vem fazendo para fazer da agremiação, uma agremiação muito bonita, né? E ela dedica tempo, gasta recursos próprios para que leve o Botafogo a participar de uma forma realmente brilhante, como ela sempre deseja. O fato é que a Deninha se sentiu ofendida e, segundo ela, também os demais dirigentes dos demais blocos, com a fala da vereadora Mônica. Por sua vez, a vereadora Mônica coloca de que, em verdade, apenas ressalvou, em nenhum momento levou para o lado pessoal, muito pelo contrário, a vereadora Mônica, segundo ela, colocou a direção desses blocos como pessoas ligadas à administração municipal, e a própria Deninha ligada ao prefeito Juca, por ser prima, por ser próximo, portanto, e por manter uma relação comercial com o prefeito Juca, não teria condição de ir de encontro à manutenção, né, à ideia da administração de colocar os blocos para desfilar no mês de setembro. Então, tem opiniões para todos os gostos, né? Eu, particularmente, acho que se continuar desse jeito, né, no mês de setembro, quando há a tradição de desfile cívico aqui no mês de setembro, sempre foi muito forte, né? As pessoas, os pais, muitas vezes não têm condição de comprar roupa para o desfile de 7 de setembro, e mais ainda comprar roupas para desfile de bloco e de 7 de setembro ao mesmo tempo. Então isso já choca um pouco, mas ainda assim, se continuar neste mês de setembro, dificilmente a gente acredita de que a festa, em breve e curto espaço de tempo, volte ao seu tempo originário, abril e maio. Por quê? Porque houve um investimento maciço agora em setembro. Abril e maio do próximo ano, 2026, é logo ali. Está perto. Está né? perto. E, claro, que os próprios dirigentes vão dizer, não, eu preciso mais de um espaço de tempo para poder tomar um fôlego e me recuperar dos gastos passados. Isso é uma coisa óbvia. Então, há uma tendência de forçar a barra, passando aí por cima dessa, digamos assim, dessa descaracterização da época, né, de abril e maio. E aí a questão das chuvas. As chuvas sempre foi levada em conta como fator, digamos, principal para que houvesse a mudança, e talvez por parte do município, da instituição, né, da gestão municipal, faltou aí um direcionamento mais técnico, como
elemento coordenador destes eventos, digamos, culturais que ocorrem no nosso município. Não há um calendário e é muito triste, né, que Laranjeiras, uma cidade histórica, uma cidade que tem aí um acervo imaterial e material muito grande do ponto de vista do patrimônio histórico, não tenha, não é, um calendário festivo que o estado de Sergipe, o Brasil e Nordeste compreenda que, vindo a Sergipe, ou os sergipanos vindo a Laranjeiras, e assim sucessivamente, naquele mês, naquela data, vai ocorrer tal festividade, naquela outra tal festividade. Isso é lamentável. E as coisas, muitas vezes, ocorrem aos sabores dos ventos, né? Aos sabores dos administradores e aos sabores, muitas vezes, das pessoas que não tomam determinadas decisões sem um amparo técnico mais abalizado e acabam, muitas vezes, em prejuízo e em descompasso da tradicionalidade que sempre foi ponto marcante nas cidades históricas brasileiras e nas cidades que apresentam um grau muito forte de cultura popular, como sabe ser o município de Laranjeira. Você aí, queria saber qual é a sua opinião acerca disso.